Fala, galera! E hoje a resposta 4, a pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. É isso aí, vamos continuar essa nossa breve série. Olha só que legal. Qual que é a pergunta 4, Vini? A pergunta 4 é: o que Deus é? Meu Deus. A resposta que o breve catecismo dará é a seguinte: Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Olha só, já vou fazer uma pergunta pra você, pra gente responder, e depois a gente entra na aplicação. Como que nós reconhecemos esse Deus? Bom, Deus pode ser reconhecido por duas formas, né? A teologia vai tratar da revelação geral e da revelação especial, que seria a revelação natural e a revelação sobrenatural. Na revelação geral e natural, o homem pode reconhecer a Deus através da natureza, através da sua obra própria da pessoa, através da criação, a obra de criação do Senhor Deus. Okay? O homem ele reconhece essas coisas e reconhece através de si mesmo, dos aspectos morais que Deus inseriu no ser humano, okay? Que foi implantado na criação. Valores, né? Exato. Ele reconhece isso, porém, essa revelação ela é totalmente insuficiente. Ela não gera salvação, ela não gera a fé necessária para ser depositada nesse Deus. Então é necessário... Ela não é algo sobrenatural, no caso. De maneira nenhuma. É necessário que nós tenhamos contato com a revelação especial, com essa revelação sobrenatural. E onde que é que a gente encontra essa revelação especial e essa revelação sobrenatural? Bíblia de Jesus. Exatamente isso. A revelação especial de Deus é Deus vindo até os homens e revelando quem Ele é. Isso, o nosso Deus todo-poderoso, infinito, eterno, ser imutável, maravilhoso, grandioso, se revelou a nós. Ele deu a conhecer dele para os homens. Agora, o que eu quero deixar para vocês e que tem que ficar muito latente nessa nossa realidade pós-moderna? O que as pessoas fazem? As pessoas pegam o que elas conhecem de Deus nos ditos populares, em todas as igrejas que eles já passaram, em todas as escolas ou filosofias que eles já ouviram e retalham Deus e formam um Deus segundo o que eles conhecem, segundo os pressupostos humanos, ok? As experiências, os pensamentos, as filosofias e simplesmente definem Deus. O que a gente tem que deixar claro? Que é impossível, no gênero literal da palavra, definir quem Deus é. A gente vai partir da ideia de que uma vez que o homem, o ser humano é um ser limitado, ele não consegue entender aquilo que é ilimitado. O ser humano ele é um ser finito, ele não vai conseguir entender aquilo que é infinito. A única coisa realmente que o ser humano consegue fazer é reconhecer através daquilo que Deus deixou para nós. Exatamente. Né? Então nós não podemos, e esse é o grande problema da sociedade atual, é que eles querem criar um Deus conforme os seus valores, conforme a sua filosofia, conforme a sua necessidade. Exato. Só que muitas vezes a necessidade humana não condiz com o que Deus realmente é nas escrituras, naquilo que Ele revelou. Sim. E as pessoas muitas vezes não querem aceitar isso. E o perigo disso é que nós podemos criar um ídolo a partir de Deus. Sim, quando nós olhamos para o Senhor Deus, a quem Ele revelou quem Ele é, veja, Deus revela quem Ele é. Nós não podemos, com os nossos pressupostos, dizer quem Deus é. Nós não definimos quem o Senhor Deus é. As Escrituras fazem isso. O ápice da revelação de Deus vai se tratar em Cristo. Exato. Né? Ele vai tratar algumas das questões mais especiais de Deus. Mas o fato é que as pessoas delimitam quem Deus é. No sentido da palavra mesmo, de colocar uma definição, de colocar alguma escala, algum objeto para que diferencie dos outros. E é impossível fazer isso com Deus porque Ele é um ser infinito, eterno. Qualquer palavra, ou se a gente usar 1000 dicionários aqui, a gente não vai conseguir alcançar a beleza, a superioridade, a supremacia que é esse Deus. Então nós temos que tratar com raciocínio suprarracional. O que é isso? É sair da limitação humana, sair do pensamento humano, das nossas experiências, daquilo que é palpável e reconhecer aquilo que Deus expressa nas suas palavras, nas Sagradas Escrituras. A crise de tudo isso que os homens fazem é criar um ídolo
a partir do próprio Deus. Olha, eu aceito o seu amor, eu aceito a sua misericórdia, eu aceito o que o Senhor fez por mim. Mas a parte da ira, a parte da justiça, a parte que o Senhor punirá os pecadores, a parte que o Senhor é zeloso pelo seu nome, santo, e que odeia o pecado e o pecador, porque vai mandar os dois para o inferno, não vai ser só o pecado, e a condenação do homem não é o pecado em si, existe um inferno preparado por Deus para isso. E as pessoas pegam as características que elas gostam de Deus, que elas acham que Deus deveria ter, e simplesmente criam um Deus. Isso é idolatrar Deus a partir dele mesmo, ok? A partir de aspectos dele. Nós temos que deixar algo bem claro aqui, que nunca nós definimos Deus, mas nós somos definidos por aquilo que nós entendemos dele. Deus revela em sua escritura aquilo que o ser humano realmente é, né? Ele que fala o que nós somos. Nós somos a imagem e semelhança dele, nós temos que crer nisso. Não o que o mundo pós-moderno tem colocado como o homem ou a mulher é. A escritura define os termos e não o homem define os termos. Exato. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. O primeiro argumento ali que a gente tem que colocar como quem é Deus é que esse Deus é espírito. É um Deus que não tem carne, que não tem osso, é um Deus onipresente, né? É um Deus totalmente puro. Tem uma frase de Agostinho que vai falar da pureza de Deus, que fala: a natureza divina não se mistura com a matéria criada, nem é contaminada pelas suas impurezas. Ou seja, Deus é um ser totalmente puro, limpo, que está totalmente separado do que o ser humano é. E mesmo que ele esteja nos mesmos lugares onde há contaminação, ele não pode se contaminar com essa impureza. Ele não se mistura com essas coisas. A sua luz dissipa essas trevas, né? Sim. A sua santidade é tão grande que ele é separado dessas coisas, né? Então, essa é a grandiosidade de Deus, né? Dentro disso, nós vamos entrar também nos atributos de Deus. Nós temos duas classes, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são a onipresença, a onipotência, onisciência de Deus, a sua invisibilidade, a sua eternidade. Essas coisas ele não comunicou ao homem. Os atributos comunicáveis e incomunicáveis são divididos por isso mesmo. Os atributos que Deus comunica ao homem, os atributos de inteligência, sabedoria, os atributos morais e os atributos que ele não comunica, que é apenas dele. É a questão da sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. A questão da onipresença é que Deus está em todos os lugares e ele contempla todas as coisas ao mesmo tempo. A sua onipotência é que ele tem todo o poder, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada entre os céus e a terra que arranhe esse poder. Não há, nem Satanás pode chegar ao perto desse poder. Pelo contrário, ele crê e treme diante desse poder de Deus. Ele é todo-poderoso. E a sua onisciência, ele conhece todas as coisas. Ele conhece até o íntimo do nosso coração. Ele esquadrinha a nossa alma e ele sabe até as palavras antes de nós pensarmos nela, ele sabe quando a gente vai proferi-las. Existe um salmo muito interessante para que a gente consiga dar a alusão a isso, é o Salmo 139, do 1 ao 18. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. O teu livro foram escritos todos os meus dias,
a cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi fala sobre essa onipresença, essa onipotência, essa onisciência de Deus. Veja como isso é palpável na vida do homem. Ele entende onde Deus não há nada que Deus não pode contemplar, não há pensamento que Deus não pode esquadrinhar, não há sentimento que Deus não possa entender. Ele é totalmente poderoso. E dentro disso tem os atributos comunicáveis, que são atributos plenos de Deus e que eles juntos são perfeitos e se inserem na vida do ser humano também. São aplicados na vida do ser humano, só que muitas vezes o ser humano, por ser um ser depravado, ele não vai utilizar esses dons de maneira perfeita ou de maneira completa, ou da maneira que deveria ser usado, né? Então nós dependemos totalmente dos méritos de Cristo, da obra de Cristo, para poder sim melhorar e estar em busca dessa melhoria nesses atributos, que seria alguns deles, por exemplo, o amor, a santidade, a sabedoria, a bondade, misericórdia, a verdade. Seriam vários atributos que a sua justiça, né? A própria ira de Deus se insere como um atributo dele também. E diversos outros que a gente poderia citar. Vale ressaltar que os atributos de Deus, esses atributos que são comunicáveis ao homem, eles são plenos, são perfeitos. E Deus, quando utiliza um desses atributos durante a história, ele utiliza de maneira completa, de maneira perfeita. Para deixar muito claro, esses atributos eles não se degladiam entre si, né? Eles se complementam e, em alguns casos, ele utiliza em um momento da história a ira, ele utiliza, ao mesmo tempo que ele utiliza a ira, ele está usando da misericórdia, ao mesmo tempo que ele está usando dessa misericórdia, ele está usando do amor também. Então esses atributos, eles se conversam, vamos dizer assim, durante a história da criação, a história da redenção, a história da providência de Deus para com o povo de Israel. Exato. Esses atributos eles são homogênicos, né? Ele não usa um atributo em detrimento do outro. Sim. Ele não é amor em detrimento da sua justiça. Ele não é misericórdia em detrimento da sua ira. Não, ele é tudo perfeito. Deus é um ser perfeito, infinito e eterno. O mais incrível é ele comunicar e relacionar essa eternidade conosco. O que deve ficar bem claro aqui é que Deus é um ser santo, santo, santo. É um ser totalmente separado da humanidade, de tudo que nós conhecemos. Não há objeto, pessoa, ser, nem os celestiais chegam perto da essência desse Deus. Ele é maravilhoso. E mais ainda, ele é soberano sobre toda a sua criação. Nós devemos reconhecer nas Escrituras a maneira como ele age sobre a providência, sobre a história humana. Ele é soberano o tempo todo. Há quem diga que Deus muitas vezes vai ser um tirano, Deus muitas vezes ele vai ser isso e aquilo. Ou só muitas vezes vai ser um Deus bonzinho, um Deus fraco, etc. Né? E tal. Só que ao olhar para a palavra, nós vemos esse Deus ser pleno, soberano e santo, totalmente separado desses pensamentos e definições humanas. Em Romanos 9, no verso 14 e 15, Paulo vai escrever a injustiça da parte de Deus, porque Deus, querendo usar de misericórdia para quem ele quer, ele usou de misericórdia, e quem ele não quis, ele não usou. Veja, as questões é que Deus é soberano e santo. Não há injustiça, não há inverdade, ele é imutável, é uma das características não comunicáveis dele. Tiago vai escrever no seu capítulo 1 que Deus é um ser de luz e todas as bênçãos procedem dele, e que nele não há sombra nem variação, não há sombra de mudança. Ele é um Deus imutável e eterno. O mais legal de tudo é que o que nós podemos classificar isso é que, ao mesmo tempo que o ser humano ele é um ser que muda, é um ser que é finito, é um ser que é falho, que é pecador, que é depravado, inconstante, nós encontramos abrigo na infinidade de Deus, nele ser infinito. Nós encontramos abrigo que ele é imutável, que ele não muda. Nós encontramos abrigo porque ele é totalmente misericordioso. Nós encontramos abrigo e segurança porque ele é um Deus fiel à sua própria palavra. Exato. Nós encontramos a segurança de que o amor de Deus não tem fim, de que o amor de Deus não acaba. Portanto, Deus é um ser santo, soberano e bom. Nele não há mal nenhum, nem dolo. O que nós reconhecemos dele é o que a Escritura vai dizer. Nós não conseguimos, não temos capacidade para inventar um Deus. Ele diz quem ele mesmo é, e nós devemos nos submeter ao que ele fala na sua palavra, e também não ficar aquém dessa palavra. Contudo, olhando para essa soberania,
olhando para esses atributos, olhando para essas características, o que nós devemos fazer, o que isso deve produzir em nós? A primeira coisa é adorar. Sim. Adorar esse Deus de uma maneira que muitas vezes nós não vamos compreender. Sim. Né? A nossa mente é tão falha e tão limitada que nós não podemos compreender o que é ilimitado. A única coisa que nós podemos compreender é aquilo que foi revelado nas Escrituras e nós temos que nos ater a isso. E adorar esse Deus porque Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é magnífico. Sim. Né? Ele é rico em perdoar, Isso. é rico em misericórdia. E é isso. Toda boa teologia, todo bom olhar para Deus deve redundar em adoração. Deve reverberar em reverência. Se o homem olha para Deus, se o homem olha para sua palavra e não o reverencia, não se submete, não o adora, então há algo errado com esse homem. É verdade. Só a Escritura. Deus abençoe. Amém. Vocês adoraram esse vídeo? Não? Então não adorem esse vídeo, adorem o Deus desse vídeo. Não, brincadeira, gente. Se inscreve no nosso canal aqui, no botãozinho Isso aí. aqui, dá um like, compartilha. Deixa um se comentário. se você não viu as 3 primeiras perguntas, vai estar a playlist aqui desse lado aqui. Isso aí. Confere lá, tá bom? A gente está fazendo as perguntas e respondendo as perguntas do Breve Catecismo de Westminster. Se você não conhece esse catecismo, tem um link na descrição aqui para você conhecer, comprar e acompanhar com o nosso canal, tá bom? A gente vai deixar também aqui na descrição as referências e os textos bíblicos que falam sobre esse Deus. Alguns separados que a gente pegou aqui e que por conta do tempo mesmo não dá pra falar e pra ser mais específico. É verdade. Mas é isso aí, a gente aguarda o feedback de vocês. Deus abençoe. Verdade. Até mais, gente. Tchau.